Sejam muito bem-vindos, meus caros, e o Partido Político Europeu do Chega, os Patriotas pela Europa, estão numa fase de crescimento, apesar de já serem o maior partido europeu da direita. Portanto, vamos ver, meus caros, quem é que são os novos membros, quem é que estamos a incluir e quais é que são os planos para o futuro deste partido europeu, que já está a dar cartas e, aliás, Viktor Orbán tinha prometido que seria o maior partido da direita europeu e a promessa está cumprida. Vamos então ver, meus caros, onde é dito: Grupo Patriotas pela Europa dá as boas-vindas a 2 novos eurodeputados da Polónia. Com os membros do Movimento Nacional, o terceiro maior grupo do Parlamento Europeu agora controla 86 assentos. Controla não me parece a palavra certa, mas tem 86 assentos, vá lá, digamos assim, lugares. Depois de longas negociações, 2 eurodeputados pertencentes ao Movimento Nacional Polaco, um partido das confederações, juntaram-se com sucesso aos Patriotas pela Europa. Partido Conservador Nacional anunciou o grupo no dia do X. De acordo com o comunicado de imprensa, estamos particularmente satisfeitos que 2 políticos tão dedicados, tanto nas suas terras na Polónia quanto a nível europeu, tenham decidido juntar-se aos Patriotas pela Europa. Os 2 deputados tiveram as boas-vindas e compartilham os valores e objetivos comuns dos Patriotas pela Europa e estão comprometidos com a defesa das nações soberanas, da nossa identidade e preservação do nosso património cultural. É verdade. Sabem uma coisa que eu observo, e agora um comentário que nem tem obrigatoriamente a ver com a notícia, mas de certa forma também tem. Eu começo a reparar que as narrativas foram alteradas. Eu começo a perceber, no meu entender, que as margens ou quem representa quem acabou por mudar. Porque a esquerda antigamente tinha por hábito representar até aquela coisa toda do proletariado e tudo mais, representar os mais pobres. Estas pessoas neste momento, estas esquerdas progressistas atuais, representam pessoas que têm problemas de classe média, que são pessoas basicamente que não sabem o que são. Não sabem o que são, quer dizer, no dia são uma coisa, no outro dia são outra, identificam-se como uma coisa, identificam-se como outra, como aliás já se passa em Portugal também, mas enfim, prefiro nem comentar isso. E portanto, isto são problemas claramente de classe média alta, quer dizer, o pobre não tem um problema de saber como é que se identifica. O pobre quer comer, pagar as contas, ter medicamentos e portanto, esta nova direita radical parece que trocou as fases de representação ou quem é que representa quem. Esta esquerda parece representar uma classe mais elitista e mais embrutecida, emburrecida, se me permitem a expressão, enquanto que esta nova direita radical está a representar basicamente os pobres, a pessoa comum. Esta pessoa comum da Europa, que pronto, obviamente não serão todos pobres, graças a Deus, e quanto menos pobres houver na Europa melhor, quero é que toda a gente tenha boas condições de vida, claro está, mas representam a pessoa comum, a pessoa que se calhar não ganha 2, 3 mil euros e em que a pessoa comum não tem como principal preocupação como é que se identifica hoje. A principal preocupação da pessoa comum é comer, ter a renda paga, ter os medicamentos, ter os filhos a estudar e, portanto, estas pessoas, enquanto têm espaço para se preocupar como é que se identificam e para impor ao mundo como é que se identificam, a pessoa comum não tem tempo para isso. Não tem tempo e, se calhar, quer dizer, não tem também problemas do foro psicológico. Mas, enfim, o Movimento Nacional é um dos 3 partidos membros da Confederação, Aliança pela Liberdade e Independência, um partido nacionalista menor que controla 18 cadeiras no Parlamento da Polónia e 6 no Parlamento Europeu. O maior dos 3, New Hope, fundado por Janusz Korwin-Mikke, acho que é assim que se pronuncia, tem 3 lugares que se juntaram ao grupo do ESN, liderado pela AfD, depois das eleições da União Europeia. Portanto, é aquele novo grupo que a AfD acabou por juntar com alguns partidos que não tinham tanta visibilidade e que eram um bocadinho numa direita um bocadinho mais dura, digamos assim. Eu não lhe chamaria extrema-direita, mas uma direita um bocadinho mais dura em certa medida. Os outros 2 partidos, os 2 do Movimento Nacional e um MEP da Confederação da Coroa Polonesa, optaram por permanecer independentes na época. Os primeiros agora optam por não seguir os seus aliados no ESN, mas juntam-se ao muito maior partido, Patriotas pela Europa, entre outros, incluem o Rassemblement Nacional de Marine Le Pen, o partido do Fidesz, de Viktor Orbán, a Liga Italiana de Matteo Salvini, o Vox espanhol, o PVV holandês, o FPO austríaco e o ANO checo. Com a adição destes 2 novos deputados, os patriotas cresceram para 86. Com a adição destes 2 novos membros, os patriotas cresceram para 86 eurodeputados, controlando 12% da Câmara. Eles são o terceiro maior partido político, à frente dos esquerdistas como o Liberal Renew e os Greens, com 53 lugares e a principal família do Partido Conservador em Bruxelas. Com o Movimento Nacional agora nas suas filas, o grupo também ganhou um importante país membro, com o seu press de
imprensa, portanto com a sua declaração de imprensa, relata: a Polónia é e continuará a ser uma torre de força, não apenas quando se trata de preservar a paz, a liberdade e a prosperidade, mas também em termos de defesa das suas fronteiras contra a imigração ilegal. E portanto, meus caros, são pessoas que cada vez se juntam mais em torno deste novo projeto de Viktor Orbán, que me parece ser um projeto sensato, que junta pessoas sensatas de outras sensibilidades políticas, que não obrigatoriamente iguais a Viktor Orbán. Como sabem, eu tenho simpatia para com o Viktor Orbán, é um líder político que aprecio. Sei que não é uma opinião partilhada por todos vós, mas é uma referência política que eu tenho, o Viktor Orbán, assim à semelhança de Eric Zemmour, que por acaso nem está nos Patriotas pela Europa. Acho que Eric Zemmour saiu dos conservadores e reformistas e acho que se juntou ao novo partido da AfD e, portanto, é um projeto interessante que juntou imensas pessoas, que juntou esta nova direita num grupo que já é o terceiro maior da Europa e que ultrapassou os conservadores e reformistas. Não sei como é que estas relações de forças vão acontecer. No entanto, Viktor Orbán tem aqui um ótimo projeto e ele prometeu que este se tornaria o primeiro partido, portanto o maior partido da direita europeia e o terceiro maior do Parlamento Europeu. Estão as duas promessas cumpridas, Viktor Orbán cumpriu as suas promessas e agora vejamos como é que esta relação de forças progride, mas da minha parte eu acho que é bastante interessante que isto continue a acontecer e que agora venham também eurodeputados da Polónia e, se Deus quiser, de vir de outros países e fazer um grande grupo e nas próximas eleições europeias, quiçá, controlar-se a maior parte do Parlamento Europeu e haver mudanças um bocadinho mais estruturais. Como sabem, existe alguma dificuldade, o Parlamento Europeu não tem capacidade legislativa, mas é simbólico que os europeus optem por virar à direita cada vez mais. Vemos isso nas vitórias regionais da AfD, vemos isso na vitória legislativa do FPÖ, vemos isso com o crescimento e o avançar de outros partidos noutros países. Falo, por exemplo, do Rassemblement Nacional, que apesar de não estar a governar foi o partido mais votado e, portanto, tudo isto em conta mostra que os europeus estão a fazer uma viragem à direita, que essa viragem à direita não está para já a ser correspondida com políticas propriamente ditas, pelo menos a nível europeu. Claro está, a nível nacional pode haver outras dinâmicas e outras nuances, mas para já esta viragem à direita dos europeus ainda não é correspondida em políticas e eventualmente os europeus vão dar força suficiente a estes partidos até à altura em que as políticas comecem a ser respondidas e essa viragem à direita começa a corresponder a mudanças políticas estruturais na Europa e individualmente em cada país membro e Estado-membro da União Europeia. Portanto, na minha parte era isto, meus caros, quero-vos agradecer por estarem desse lado. Portanto, os Patriotas pela Europa continuam a crescer, têm um grande partido e que continua a ser assim e que Viktor Orbán consiga formar o segundo e o primeiro maior partido, se Deus quiser, com o progredir das eleições europeias e com o juntar de outras forças políticas. Da minha parte era isto, meus caros, obrigado por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal, estamos a caminho dos 5.000 subscritores, já chegámos aos 19.000 no primeiro canal, muito obrigado, meus caros, estou muito grato a cada um de vós, sinceramente. Têm também as minhas redes sociais e o MBA na descrição, já têm a noção disso tudo e brevemente vão ter algumas entrevistas novas, eu para já ainda não posso mencionar, mas vão ter entrevistas interessantes, inclusive é sobre um livro associado à operação da Rússia com a Ucrânia, de uma amizade que eu tenho e que vou trazer o autor do livro. Eu acho que vocês vão gostar, tenho a impressão que vocês vão gostar e ainda está a ser alinhavado como é que vai acontecer, mas tenho a impressão que vai haver uma boa conversa e que vocês vão gostar e que vai ser útil e rica também para nós aprendermos alguma coisa. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.